Sendo que hoje é sexta-feira, muito provavelmente você tem planos para o fim de semana. E se você quiser falar dos planos para o fim de semana, você provavelmente vai falar sobre o futuro. E aí você se pergunta: tá, vou falar sobre o futuro, mas como que eu vou falar sobre o futuro? Quais são as maneiras de falar sobre o futuro em português, dependendo do que você quer realmente dizer? Bom, essa foi uma maneira chique de dizer que hoje a gente vai falar sobre as formas mais comuns de expressar o futuro em português brasileiro e quais são aquelas formas que a gente prefere no dia a dia e o sentido que elas têm na nossa conversação. Fica aí, né? Se você quiser dar uma olhada nos comentários, nós temos algumas informações por escrito, né, para você dar uma olhada e ler um pouco mais e se aprofundar, mas se quiser, vamos bater um papo, pega aí um café que a gente vai começar a conversar agora. A maneira mais comum de falar sobre o futuro em português brasileiro, falar sobre qualquer coisa que acontece no futuro, é usar o verbo ir mais o infinitivo de outro verbo. Quando a gente tem uma combinação de dois verbos assim, a gente chama de uma locução verbal. É uma terminologia gramatical que você devia saber, porque é muito bom para consultar quando você tem dúvidas. Então, um exemplo que eu posso dizer para você é que amanhã eu vou viajar. O que não é verdade, eu não vou viajar não. Ou eu vou falar com os meus amigos quando eu os encontrar. Ou seja, eu vou falar com eles lá no futuro, não sei quando. E a outra maneira de expressar, ou melhor dizendo, e o outro exemplo, é o que você vai fazer no próximo ano. E aqui é muito simples de falar, certo? Então é só utilizar o verbo ir conjugado e o outro verbo no infinitivo. Eu vou fazer, você vai fazer, eles vão fazer. Não tem mistério. A outra forma é utilizar o futuro simples. Eu chamo de futuro simples porque é um verbo só. E aí a gente vai precisar da conjugação correta. Então, falar, eu falarei com o meu amigo amanhã. Você falará com o seu amigo amanhã. Nós falaremos com os nossos amigos. E eles falarão com os amigos deles. Aqui você observa que para todos os verbos, a terminação é a mesma. Você pega o verbo no infinitivo e coloca a terminação do futuro. Então, eu falarei, você falará, nós falaremos e eles falarão. Ou eu comerei, você comerá, eles comerão e nós comeremos, do verbo comer. A coisa diferente aqui são só com 3 verbos que têm exceção. Um é o verbo trazer, a gente não diz trazerei, não. A gente diz trarei. Eu trarei, você trará, nós traremos e eles trarão. O verbo dizer, eu direi, você dirá, nós diremos e eles dirão. E o verbo fazer, eu farei, você fará, nós faremos e eles farão. Aí talvez você se pergunte, tá, professor, mas tem alguma diferença de significado entre eu vou fazer e eu farei? Tecnicamente, não. Pelo menos não aqui no Brasil. Talvez em outros países haja uma diferença, mas no Brasil não existe, não. O que existe é, quando você quer expressar mais formalidade, quer parecer mais chique numa situação, aí você usa o futuro simples. Inclusive, é muito comum escrever o futuro simples nos documentos, comunicados e coisas do tipo. Por exemplo, informo por meio deste documento que começaremos as obras do condomínio amanhã. Tipo, para que isso? É só dizer, as obras vão começar amanhã ou nós vamos começar as obras amanhã. Diferença de significado realmente não existe. Se alguém disser assim, nossa, mas tem um sentido, porque um é para um futuro definido, o outro é para um futuro indefinido. Isso é balela, não acredite não, que não existe realmente essa diferença não. A diferença que existe é entre esses dois tipos de futuro e o próximo tipo que a gente vai falar. Esse novo futuro é feito com o verbo haver e geralmente conjugado só na
na primeira e na terceira pessoa. Então, eu ei e você a. Lembrando, é uma coisa muito específica, e aí a gente usa o verbo haver, a preposição de e o verbo no infinitivo. Eu posso dizer, eu hei de comprar um computador novo. Ou, você ainda há de entender. E aí você talvez se pergunte, nossa, Eliakim, eu nunca vi isso antes. O que é que isso quer dizer? Aqui está falando sobre o futuro também, mas é uma coisa que eu sinto no meu coração, que é uma coisa mais forte que vai acontecer, ou então é um tipo de promessa. Eu posso dizer para vocês que eu hei de postar um vídeo novo no YouTube todas as semanas. Eu hei de postar um vídeo novo. Isso é uma promessa e um compromisso. Eu posso dizer, eu vou postar um vídeo novo toda semana. E aí você diz, mas professor, você não posta não. Mas eu digo, mas eu hei de postar. E isso significa que eu tenho esse compromisso e que no futuro isso vai acontecer porque eu acredito que isso vai acontecer. Entendeu? Então, as 3 formas de falar o futuro são com a locução verbal do verbo ir no infinitivo mais, o verbo ir conjugado mais o verbo principal no infinitivo, eu vou fazer, você vai fazer. O verbo simples com as terminações que não mudam para nenhum verbo, apenas 3 verbos que são a exceção, que mudam a forma base. Eu comerei, eu farei. E a terceira maneira é com o verbo haver, a preposição de e o verbo no infinitivo. E o terceiro expressa um compromisso, uma promessa ou uma certeza maior de que algo vai acontecer. A gente pode até dizer que, nossa, a situação agora está horrível. O mundo está quente, as pessoas estão pobres, todo mundo está sofrendo. Mas há de melhorar. Ou seja, eu acredito fortemente que no futuro vai melhorar. Essas são as 3 formas do futuro que a gente tem em português. Sugiro fortemente que você escreva nos comentários, bote seus comentários aí, porque eu sempre estou respondendo, né? Para você praticar um pouco de português, dê uma olhada sempre nas legendas e transcrições que a gente tem agora nos nossos vídeos, graças aos nossos queridos editores, e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça, caso você precise de alguma coisa, aulas, informações, dê sempre uma olhada na descrição do vídeo, que lá tem todas as informações. Até a próxima. Tchau!